Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, aventureiros da história! Hoje nós vamos falar sobre a batata, a origem da batata. A batata, ela surgiu na América do Sul, especialmente nas terras altas dos Andes, entre o Peru e a Bolívia, ali no lago Titicaca. Foi por volta de 8.000 anos que os povos indígenas começaram a domesticar a batata. Só que a batata, não existe uma batata nativa, uma batata selvagem. O parente mais próximo selvagem da batata é um alimento também, um tubérculo, que é venenoso. Você tem que escaldar várias vezes para poder comer e ele continua sendo amargo. Só que os quichuas, o povo ali dos Andes, eles conseguiram domesticar a planta e transformou na base alimentar do Império Inca. Os Incas espalharam a batata pela América do Sul e ela foi muito importante. Existem vários tipos de batata naquela região dos Andes. Batata preta, batata colorida, uma batata em espiral. Algumas não são usadas para culinária, mas sim para rituais. E a batata se espalhou para aquela área. E a batata foi fundamental. Eles têm uma comida chamada chuno. O chuno, ou chino, é a batata. Eles pegam a batata, colocam ao ar livre à noite. Ali faz muito frio. A batata congela e o gelo rompe a parede celular das células da batata. Então ela é como se estourasse. Quando chega o dia, aquele sol escaldante, eles começam a pisar a batata, mas não esmagando. Dá uma pisada regular. Parece igual aquela que você estiver fazendo vinho na Europa. E aquilo tira o líquido da batata. Eles fazem isso várias vezes. E durante várias vezes vai desidratando. Ela fica dura como pedra. Isso era usado pelos incas para em tempos de fome. Eles tinham grandes depósitos públicos que juntavam essa batata para caso de quebra na colheita do milho, do feijão, eles tinham essa batata. Essa batata dura anos assim desidratada. E também era uma ração do exército inca. Quando eles marchavam lá para o norte tentar sorte no império, eles levavam grande quantidade de chuno. E a batata que nós temos hoje é uma batata de uma especialidade que nasceu do Chile, dos índios Mapuche. Eles cultivaram as batatas que vieram dos Andes e criaram essa batata que a gente conhece hoje. E os espanhóis, quando chegaram na América, chegaram sedentos pelo ouro, por Eldorado. Mas aconteceu o seguinte: essa quantidade gigantesca de ouro aumentou a população na Espanha e também inflacionou o ouro. Teve uma hora que o ouro não tinha mais peso, não é? Ele estava desvalorizado. Então a fome se instalou. O que salvou foi levar batatas, já no século XVI, para a Europa. Os marinheiros espanhóis já comiam batata. Eles chegaram na Espanha, principalmente nas ilhas Canárias, ali, Gran Canária, eles começaram a tentar aclimatar a batata, mas era aquela batata dos Andes. Isso não deu lá muito certo, não, porque o clima, o tempo, o dia nos Andes é mais curto. Nos invernos, tem aquele problema todo, os hemisférios são diferentes. Então não deu muito certo. Então eles trouxeram a batata do Chile para a Europa, e a região do Chile lembra muito a Inglaterra, muito a Escócia. Então ela se deu muito bem. Isso vai dar até um problema depois, eu falo mais tarde, na Irlanda, uma grande fome. Mas a batata, ela conseguiu fazer uma proeza, unir cristãos católicos e protestantes contra a batata. Eles achavam que a batata era coisa do demônio, um tubérculo que saía da terra firme e forte, e ela tinha cara de dedos de leprosos. Então eles tinham medo, eles achavam que iam comer aquilo e pegar lepra. Então durante muito tempo os camponeses preferiam passar fome do que comer batata. Batata ficou uma coisa assim meio de marinheiro, comida de marinheiro. Só muito tempo depois
Frederico da Prússia, que era um homem extremamente culto, ele viu que a solução para os camponeses era a batata, porque era extremamente rica em energia. Não é uma energia da gente fazer bateria de batata na feira de ciências, é uma energia biológica. Então o Frederico fez o quê? Ele plantou batatas no seu jardim, seu principal jardim, e mandou sua guarda de elite vigiar, armados até os dentes. Só que ele deu uma ordem que só a guarda sabia. Era para vigiar, fingir que estava vigiando. Se alguém quisesse roubar, roubasse. À noite o pessoal vinha e olhava todo mundo dormindo, a guarda dormindo, que vacilo. Não era não, eles estavam fingindo que estavam dormindo, eles estavam esperando que o pessoal roubasse mesmo batata. Já que o povo olhava aquilo, quer dizer que aquilo deve custar alguma fortuna, né? Já que o imperador está protegendo as batatas com a guarda de honra, aquilo deve valer. Curiosidades e ganância misturados difundiu a batata no meio do povo. Começaram a plantar batata naquela região que hoje é a Alemanha. E naquela região houve uma guerra também, chamada Guerra da Batata, entre dois estados alemães. E essa guerra, os dois lados tinham forças equivalentes. Então foi uma guerra de desgaste. O que eles faziam era saquear as plantações de batata do inimigo e passar a usar para o consumo dos seus soldados, já que a logística naquela época, no século XIX, era péssima, né? Então, nesse período, houve um médico francês que serviu nas tropas de um desses estados de hoje aqui a Alemanha, e ele foi preso, e ele passou essa prisão comendo batata o tempo todo. Então ele viu que a batata salvou a vida dele. Ele dedicou a vida dele a mostrar que a batata não tinha nada de demoníaco, a batata não tinha nada de satânico. Foi para a França, voltou para a França e tentou difundir esse negócio da batata. Só que o que ele pensou? Somente com a ajuda do rei. Ele plantou batatas, esperava que as plantas florescessem e oferecia aquela flor exótica para o rei. Maria Antonieta adorou aquilo, começou a colocar no vestido flores de batata e aquilo foi um sucesso. Todo mundo achou aquilo lindo, o rei está usando batata, aquilo deve ser até bom de comer. E colou. E o povo começou a comer batata e o purê de batata é uma invenção francesa, que eles acabaram sofisticando vários tipos de batata. A batata frita, os franceses dizem que é a invenção deles, mas os belgas contestam. Há uma briga histórica aí para saber quem é o pai da criança. No Brasil, a batata chegou muito tarde. Ela chegou como comida de escravo. Ninguém queria comer batata aqui. O pessoal que era livre, os libertos, ninguém queria comer batata. Então batata era uma coisa de escravo, mas os escravos também não comiam, porque eles vinham da África e não tinham a menor ideia do que era aquilo. Para eles aquilo era uma fruta, quando eles mordiam aquele troço era super duro. Então trocaram a batata pelo inhame. O inhame veio para o Brasil porque os traficantes de escravo viram que eles precisavam de uma comida mais consistente para isso. E a batata foi ganhando espaço na Europa. Ela ganhou muito espaço na Europa. E a Revolução Industrial tem uma dívida muito grande também com a batata, porque havia crise no trigo, na plantação do trigo, podia quebrar a safra e não dava certo. A quantidade de empregados de uma fábrica era enorme, então eles precisavam de uma coisa que plantasse rápido, fosse muito fácil de consumir, de cozinhar. Então eles começaram a plantar batatas. A Inglaterra se industrializou e a Irlanda, que era uma colônia inglesa, se transformou realmente em uma coisa típica das Américas. Grandes plantações de batata, ao invés de plantar açúcar, cana e café, plantava-se batata. Eram grandes latifúndios de batata, se plantava batata. E os donos nem moravam ali, eram os donos das fábricas, os grandes proprietários eram donos de fábrica também. Só que aconteceu o seguinte, em 1845 aconteceu uma praga. Essa praga transformava a batata em alguma coisa pegajosa, negra, um troço horroroso. Então a fome se instalou. Mais de 1 milhão de pessoas morreram de fome. E as batatas que resistiram à praga não eram entregues ao povo irlandês, eram vendidas
para outros países, até mesmo exportada para a Inglaterra. O irlandês mesmo não comia, não conseguia nem comer nem essas batatas. Então, 1 milhão de pessoas morreram, mas 1 milhão foram para os navios da morte, que eram navios de travessia para os Estados Unidos, que muitos morreram no caminho. Foi um desastre. A batata voltou ativa e deu até um quadro famoso, que é um dos primeiros quadros de Van Gogh, Os Comedores de Batata. Então, batata foi muito importante. Na Segunda Guerra Mundial, o álcool de batata era usado pelos alemães, junto com querosene de aviação, como propulsor, propelente para os V1 e V2 na Segunda Guerra Mundial. Durante a Guerra Fria, na Alemanha Oriental, aconteceu uma praga de batata. Foi um besouro, chamado besouro americano. A KGB, na hora, disse que aquilo era um complô da CIA americana que queriam destruir as plantações de batata da Alemanha Oriental. O que aconteceu? A Alemanha Oriental mandou milhares de crianças catarem besouros yankees capitalistas que estavam destruindo a plantação de batata da Alemanha. E a batata vai ganhando espaço, terreno pelo mundo inteiro. Essa batata que nós chamamos de batata inglesa, ela não tem nada de inglesa. É quando começou a construção das ferrovias no sul do país, os ingleses, que tinham praticamente o monopólio disso, das ferrovias, eles, quando iam comer, eles queriam batata, mas aquela batata chilena, que é aquela batata que tem uma casca mais lisinha, não é a batata boliviana, essa batata que a gente conhece. E eles falavam que só comiam aquilo. Então o pessoal já falava, a batata dos ingleses. E a batata dos ingleses passou a ser a batata inglesa. E existe hoje mais de 151 tipos de batata. Os maiores exportadores de batata do mundo é a China e a Índia. O Brasil ainda está correndo atrás. O Brasil chegou atrasado nessa plantação de batata. Mas é uma unanimidade. Não conheço ninguém que não goste de batata frita, não goste de uma coisa feita com batata, seja lá um bacalhau com batata. É uma coisa espetacular. É quase uma unanimidade. Espero que tenham gostado e até uma próxima aventura. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Muito obrigado por assistir e apoiar o canal. Fico feliz demais em saber que você gostou do vídeo. Curta, compartilhe e deixe seu comentário. Nos vemos no próximo.